Bom dia, gente bonita! Que alegria estarmos juntos mais uma vez na manhã deste domingo e nada melhor do que separarmos este tempo logo pela manhã para juntos adorarmos ao nosso Deus. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. E como diz o salmista lá no Salmo 117, louvem o Senhor, todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Por isso eu quero convidar você, juntamente com a sua família, para unir-se a nós nesse momento e que este tempo seja um tempo em que você seja grandemente edificado por tudo aquilo que o Senhor vai estar ministrando ao meu coração e ao seu coração nesta manhã. Quero convidar você para orar nesse momento e juntos vamos agradecer a Deus por mais este novo dia, por mais esta nova semana que está se iniciando, e como é bom iniciarmos uma nova semana já na presença do Senhor, adorando ao Senhor nesse momento. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Deus, muito obrigado mesmo por mais um dia que o Senhor está nos concedendo pela sua maravilhosa graça. Obrigado a Deus porque o Senhor permite-nos esta oportunidade tão preciosa de nós estarmos diante da tua presença e termos a certeza de que o Senhor está aqui, presente conosco, está presente em nós, está presente entre nós. E nós queremos então, juntamente com toda a tua igreja, com todo o teu povo, nós queremos expressar ao Senhor, através de todos os atos deste culto, a nossa gratidão, reconhecendo a tua grandeza, a tua fidelidade, reconhecendo a tua bondade. Queremos, ó Deus, que o Senhor também venha falar conosco através da tua palavra. Ó Deus, e que este tempo em que nós queremos louvar o teu nome através dos louvores, através dos cânticos, queremos que desta forma o teu nome seja proclamado e seja engrandecido e seja exaltado. Pai, muito obrigado por cada irmão, irmã, por cada família, por cada amigo nosso que está participando conosco neste momento de culto, neste momento de adoração. Pai, que o teu Santo Espírito esteja ministrando ao nosso coração neste momento, que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor vai falar conosco através da tua palavra, mas que nós estejamos também com o nosso coração aberto, ó Deus, para que nós possamos compreender os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. Perdoa nossos pecados, derrama da tua graça sobre nós, assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Céu e mar e todo ser.
oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem pra alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio! Como é bom nós podermos invocar o nome do Senhor e termos a convicção, a certeza plena de que Ele está com seus ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E neste momento nós queremos buscar o Senhor em oração mais uma vez e compartilhar com Ele os nossos pedidos de oração que têm chegado até nós. E se você também neste momento tem o seu pedido de oração
e quer compartilhar conosco, aí na tela você tem alguns números de telefone, o e-mail da igreja. Nos mande o seu pedido de oração e nós teremos prazer em orar também pela sua vida e pela sua família. Ao longo dessa semana, nós recebemos alguns motivos de oração, alguns pedidos de oração que eu gostaria de compartilhar com você, para que você também se una a nós para interceder em favor destas pessoas cujos nomes estaremos agora citando neste momento. Primeiramente, nós queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Marcos Jesus, que graças a Deus já teve alta esta semana do hospital, já está em casa, mas devemos ainda continuar orando pelo restabelecimento agora da sua saúde, né? Como todos sabem, ele sofreu um acidente algumas semanas atrás, ficou hospitalizado praticamente por uma semana, mas graças a Deus está fora de perigo e agora está nesta fase agora de recuperação. Também vamos agradecer a Deus pela vida da Raquel, que também venceu a Covid-19, estivemos orando por ela, também já está de alta do hospital e é motivo para nós louvarmos a Deus pelo cuidado do Senhor sobre a vida dela. Também vamos agradecer a Deus pela vida da Rosângela Lavínia, que graças a Deus já está bem melhor, depois que ela começou a tomar as injeções que ela precisava tomar, injeções de alto custo, mas Deus abriu todas as portas e ela conseguiu a liberação destas injeções, já tomou 4, né, até aqui, e ela já está se sentindo bem melhor, e nós louvamos a Deus por esta bênção, por esta vitória, e temos a plena certeza de que logo nós veremos a Rosângela já tocando seu violão, louvando ao Senhor como ela sempre tem prazer em fazer. Também vamos orar pelo restabelecimento de saúde do irmão Edson Lara e da Vanessa, que também estão com Covid, mas graças a Deus já estão bem melhores, mas ainda precisam das nossas orações. Também pelo restabelecimento de saúde do Carlos Eduardo, que é sobrinho da irmã Heloísa. Algumas semanas atrás ele fez uma cirurgia, mas que ainda inspira cuidados. Também vamos orar pela saúde da Hortência, tia da Edneia, que também está tratando de um câncer. O estado dela está bem delicado e ela precisa muito das nossas orações neste momento. Também pela vida do Sebastião, por quem já temos orado, também pelo restabelecimento da sua saúde, uma vez que ele fez ele passou por algumas cirurgias algumas semanas atrás, pelo acidente que ele sofreu, né, de um caminhão, foi muito grave, mas Deus lhe deu um grande livramento. Também temos aqui um pedido de oração pela saúde do Emerson e Sônia. É um casal lá de Curitiba, são amigos do irmão Guedes, da irmã Maria Guedes, lá da igreja onde eles também congregaram lá em Curitiba. Ambos estão com Covid-19 e o estado deles está assim bastante grave, bastante delicado, então eles carecem das nossas orações. Também vamos orar pela família do Christian, que está vivendo agora esse momento de luto por causa do falecimento do seu tio, que aconteceu agora esta semana, então, também pela Covid-19. Então vamos orar para que Deus esteja ministrando do consolo, do conforto, que o Espírito Santo de Deus esteja visitando esta família, ministrando deste consolo que tanto precisam neste momento. Mas também vamos orar pela saúde do Christian, que, segundo a informação dele, ele mandou uma mensagem para mim essa semana, que também foi contraído pela Covid, fez alguns exames e inspira cuidados também. Também gostaria que nós orássemos pela saúde do Tiago. Tiago é o esposo da Fernanda, né? E o Tiago também está com a Covid-19, também inspira cuidados, então quero pedir aos irmãos para que orem por ele, como também pela Fernanda. A Fernanda, esta semana, graças a Deus, ela recebeu o seu presente, não é? A Mariana nasceu
E nós louvamos a Deus pela vida da Mariana, e a Mariana ainda está no hospital, ela nasceu de forma prematura, mas está tudo bem, graças a Deus, e pela Fernanda, que também agora está vivendo esse momento pós-operatório, uma vez que a Mariana nasceu de forma cesariana. Então vamos orar pelo restabelecimento da Fernanda e pela saúde do Tiago. E também pela saúde da Luciene, que está tratando fibromialgia, porque nós já temos orado também. Então que Deus esteja ministrando também da cura sobre a vida dela. Se você tem o seu pedido de oração, compartilhe conosco e nós teremos prazer e alegria de poder orar também pela sua vida. Quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento e nós vamos orar ao nosso Deus. Também lembrei de um outro motivo de gratidão pela vida do irmão Oduvaldo, que também, por conta do tratamento que ele está fazendo lá em Barretos, ele está bem melhor, e isto é um motivo de gratidão também para nós compartilharmos com os irmãos e juntos agradecermos ao nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te louvamos e nós te bendizemos, porque a cada dia o Senhor tem estendido as suas mãos sobre nós. O Senhor tem nos dado livramentos, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, não deixando nos faltar o pão de cada dia sobre a nossa mesa. Ó Deus, o Senhor tem nos protegido de todos os males, de tantos incidentes. O Senhor tem, ó Deus, cuidado de cada um de nós de uma forma muito especial. E neste momento agora, Pai, nós queremos colocar no Teu altar todos esses pedidos de oração que aqui foram citados neste momento. Cada um deles, ó Deus, carecem da Tua misericórdia. Muitos destes, ó Deus, estão enfermos pela Covid-19, ó Deus, que carecem de cura, que carecem de restauração, e cremos que somente o Senhor tem todo o poder no céu e na terra para ministrar esta cura que tanto eles precisam. Pai, quero colocar no Teu altar a vida do Christian, a vida do Emerson e da Sônia. Quero colocar no Teu altar a vida da Hortência, também a vida do Tiago. Ó Deus, estes que estão enfermos, que o Senhor, ó Deus, esteja derramando da Tua graça sobre cada um deles, que eles se sintam abraçados pelo Senhor, que o bálsamo da Tua graça venha, Senhor, sobre cada um deles. Também agradecemos a Ti por aqueles que já estão tendo um restabelecimento, ó Deus, da saúde, e agradecemos a Ti, ó Deus, pela vida do Carlos Eduardo, que fez uma cirurgia algumas semanas atrás, já está bem melhor, mas continue cuidando dele, como também da vida do pastor Marcos Jesus, que também esteve hospitalizado nesses últimos dias, e nós louvamos ao Senhor pela bênção de sabermos que ele já está em casa, sendo cuidado agora também pela sua família. Muito obrigado pelo seu restabelecimento. Também pela vida da Raquel, que venceu a Covid, que também já está bem melhor, já está em casa. Nós louvamos a Deus por esta vitória. Pela vida da Rosângela Lavínia, que tem tomado as injeções nessas últimas semanas, e te louvamos a Deus pela melhora que ela tem tido. Como nos alegra sabermos que, ó Deus, ela tem se sentido abraçada pelo Senhor e cuidada pelo Senhor. Pai, nós queremos também colocar no Teu altar a família do Christian, que também está vivendo esse momento do luto por conta do falecimento do seu tio. Pai, que o Teu Santo Espírito esteja ministrando do consolo, do conforto ao Christian, à sua mãe e a todos os demais familiares, ó Deus, que estão vivendo esse momento de dor. Também quero colocar no Teu altar a vida da Fernanda, que também, ó Deus, essa semana foi presenteada pelo Senhor com o nascimento da Mariana, que nós estávamos aguardando com tanta expectativa o seu nascimento, e obrigado a Deus porque correu tudo bem. A Mariana está bem, ainda está no hospital, mas ela está sob os Teus cuidados, e continue cuidando da Fernanda neste momento, derramando da Tua graça sobre a vida dela, ó Deus, renovando a sua fé, renovando a sua esperança, e que, ó Deus, em breve ela possa ter já a Mariana também no seu colo, e que
assim, ó Deus, ela possa desfrutar agora desta convivência com a sua filhinha. E também colocamos o Tiago em tuas mãos, ó Deus, que o Senhor esteja curando o Tiago também dessa Covid-19 e que ele possa ter pleno restabelecimento para poder curtir também agora a Mariana, ó Deus, como presente da tua graça também para a sua vida. E mais uma vez colocamos a vida da irmã Hortência em suas mãos. Sabemos, ó Deus, que o estado dela é muito delicado nesse momento, mas, ó Deus, alivia, Senhor, as suas dores, alivia a tua serva de todo e qualquer sofrimento, que ela possa se sentir, ó Deus, abraçada também pelo Senhor neste momento agora. Cuida de toda a sua família, ó Deus, derramando da tua graça, dando serenidade ao coração de cada um deles. Abençoe o esposo dela, os filhos dela, ó Deus, que eles se sintam também, ó Deus, acolhidos pelo Senhor neste momento. Pai, muito obrigado pelas bênçãos, pelas vitórias que temos recebido das tuas mãos, mas agradecemos também pelas lutas, porque em meio às lutas, em meio às aflições, ó Deus, nós podemos manter viva a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor, certos de que em meio às provações também temos aprendido lições preciosas que o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra. Ó Pai, muito obrigado por esse momento e abençoa também todos os pedidos de oração que estão sendo compartilhados pelos nossos irmãos e irmãs que estão participando conosco neste momento de culto. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.
possamos dar-te. É tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem imortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O seu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder eterno ninguém detém. Ao teu nome seja glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te és digno de receber. Tu és Deus e assim pra sempre ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O seu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sem os meus dias bons ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudará, não falhará. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudará, não falhará. Tremendo Deus, assim tu não Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O seu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sem os meus dias bons ou se forem maus, tu comigo estás. Ou se forem maus, tu comigo estás. Ou se forem maus, tu comigo estás. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, e eu quero ler versículos 15 e 16, que nos diz assim a palavra de Deus: Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar.
porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Quero pensar nesta manhã, à luz destes 2 versículos, sobre promessas que nos acompanham. Eu sei, queridos, que nós estamos vivendo tempos difíceis por causa desta pandemia do coronavírus, que infelizmente tem trazido muitas consequências e gerado tristeza no coração de muitas pessoas. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo de grande aflição. E pessoas que ainda estão hospitalizadas por conta da Covid-19, além de outras enfermidades. Pessoas que já morreram, ainda vivemos o colapso na nossa saúde pública e também privada, a falta de vacinas, a falta de medicamentos, a falência de muitos comerciantes por causa dos lockdowns que foram realizados durante todo este tempo. Neste momento nós estamos aí presenciando uma CPI do coronavírus que está acontecendo lá no Senado, em que os senadores estão lá discutindo para descobrir-se o culpado por causa de todo este caos que está acontecendo no país. E enquanto eles estão lá discutindo, brigando entre si, o povo está morrendo. E todas estas situações que nos afligem infelizmente, tem levado muitos a perderem a esperança. Muitos já perderam a esperança de viver. Quem sabe nesta manhã eu estou falando com alguém que já perdeu a esperança de viver porque não suporta mais os problemas que está enfrentando e quem sabe talvez você está completamente desacreditado das promessas de Deus para a sua vida. Mas, querido, quero lhe dizer nesta manhã que a principal esperança que nos move e que nos faz seguir, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às crises, são as promessas de Deus. O que nos faz viver e seguirmos adiante com coragem, com esperança, com alegria, mesmo em meio ao caos, contra toda a esperança, são as promessas de Deus que estão registradas em sua palavra. São as promessas de Deus porque nós vivemos pela fé debaixo da graça de Deus. E é isso que nos move. E, queridos, ao olharmos para esse texto da palavra de Deus que acabamos de ler nesta manhã, nós encontramos aqui de forma clara algumas promessas que nos acompanham à medida que nós andamos com Deus, à medida que nós confiamos em Deus. A Bíblia nos ensina que aqueles que confessam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, a Bíblia diz que elas se tornam morada do Senhor. Sim, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo nos diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Mas vejam também o que Jesus nos diz lá em João 14, verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Ah, queridos, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Deus mora em nós os que cremos pela fé em Cristo Jesus.
A partir do momento da nossa conversão, quando nós nascemos de novo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós reconhecemos que somos pecadores e que só Jesus Cristo pode nos salvar através do perdão que dele recebemos, diz-nos a Bíblia que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus e Deus, ele passa a habitar em nós, ele passa a fazer morada em nós. Então nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E aí então, quando nós lemos esse texto de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versos 15 e 16, e aplicamos esse texto às nossas vidas, na verdade nós não estamos aqui cometendo um erro de interpretação, como também não estamos aqui cometendo um erro hermenêutico. Não. Apenas estamos fazendo uma leitura cristã do Antigo Testamento, comparando o templo que fora construída, né, o templo que foi construído por Salomão, por ordem de Deus, para o seu povo, para que a glória de Deus se manifestasse ali naquele lugar. Da mesma forma, quando nós olhamos para a nossa vida, nós que também somos o templo de Deus, somos o templo do Espírito Santo de Deus, onde Deus habita, onde o nome dele também é glorificado através de nós. Então nós podemos fazer aqui um paralelo entre o templo de Jerusalém, que fora construído por Salomão, lá no Antigo Testamento, e também olhando agora para o Novo Testamento, para este templo, a minha vida, a sua vida. Desde o momento quando o Espírito Santo de Deus passou a habitar em você, então nós cremos que da mesma forma como a glória de Deus se manifestou lá no passado, a glória de Deus continua se manifestando também hoje na minha vida e na sua vida e através das nossas vidas. E da mesma forma como Deus tinha promessas para aquele tempo, para aquele povo, naquele templo, Deus também continua mantendo promessas para as nossas vidas nos dias de hoje. Salomão, ele tinha acabado de construir o templo de Jerusalém. E agora, ele estava consagrando o templo de Jerusalém ao Senhor. E lá, naquela festa de inauguração, a Bíblia diz que a glória de Deus encheu o templo. E o povo, então, ao ver a gloriosa manifestação de Deus, a Bíblia diz que o povo se prostrou, o povo adorou a Deus. E à medida que você vai lendo esse texto, a partir do versículo 11 até o verso 22, neste momento solene de dedicação daquele templo, a Bíblia diz que Deus então apareceu a Salomão. E neste momento, quando Deus aparece a Salomão, Deus lhe faz promessas maravilhosas. Deus está falando, Deus está prometendo, Deus está abrindo as janelas dos céus, Deus está proferindo e derramando bênçãos sobre o povo que haveria de se reunir naquele lugar, naquele templo, o templo de Salomão. E queridos, há aqui, nesta narrativa deste texto sagrado, promessas de Deus. Promessas que acompanham todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que tem como propósito na sua vida de caminhar dia a dia com Deus e na total dependência do Senhor. Portanto, se você já confessou a Jesus Cristo como seu único Salvador, se você se converteu dos seus maus caminhos e você já recebeu o perdão de Deus sobre a sua vida, querido, quero dizer a você que estas promessas de Deus, elas acompanham também a sua vida. E eu aprendo aqui nesse texto, pelo menos 4 promessas ou bênçãos que Deus, o Senhor, derrama sobre aqueles que creem e confessam o seu nome. E eu espero que as promessas que passaremos a ver neste momento fortaleçam o seu coração nesta manhã. Quais são as promessas de Deus
que nos acompanham. A primeira promessa, meus irmãos, é que Deus, Ele nos dá os seus ouvidos. Deus nos dá os seus ouvidos. Vejam só o que diz o versículo 15. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Ah, queridos, quando a Bíblia nos diz que o Senhor nos dá os seus ouvidos, a Bíblia está dizendo que o Senhor coloca sobre nós o seu interesse. Deus está interessado em nós. Deus está interessado na sua vida. Deus está interessado nos problemas que você está vivendo, nas lutas pelas quais você está passando. Geralmente, nós ouvimos somente aqueles a quem nos interessa e aquilo que também nos interessa. Muitas vezes, meus irmãos, nós só damos ouvidos para o que nos interessa. Mas aqui, Deus está dizendo a mim e a você que quando Ele nos salva, Ele coloca à nossa disposição, Ele põe ao nosso dispor os seus ouvidos, porque todo aquele que vai até Ele, Ele não lança fora, pelo contrário, Ele ouve. Ah, queridos, como é bom termos esta certeza de que Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus nos ouve em particular. Deus, Ele dispensa o seu interesse em nós. Por quê? Porque a oração serve como busca da glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Queridos, tudo o que glorifica o nome de Deus, tudo que passa pelo propósito eterno de Deus, quando nós oramos, quando nós pedimos, Deus, Ele ouve e Ele responde para a glória do nome dEle no seu Filho Jesus. A glória de Deus, ela está também em nossa alegria. Porque quando Deus nos ouve, quando Deus nos atende, a glória de Deus se manifesta através de nós quando nós nos alegramos pelos seus grandes feitos, quando nós nos alegramos pelos milagres que Ele realiza em nossas vidas. E este é um dos motivos pelas quais nós oramos. Nós oramos para que a glória de Deus se manifeste em nós, por nós e através de nós. E desta forma, Ele se torna conhecido pelas manifestações dEle em nossas vidas. Mas, meus irmãos, sabe por quê? Muitas pessoas às vezes não oram. Muitas pessoas às vezes deixam de orar porque elas não têm o conhecimento tão adequado de Deus. Parece que há uma relação direta entre não conhecer bem a Deus e não orar. Por isso que algumas pessoas, elas dizem assim: ah, eu não acredito que Deus vai mudar isso não. Ah, eu não acredito que Deus faça isso não. Eu já não acredito em mais nada. Sabe por que, meus irmãos, às vezes nós não oramos tanto quanto nós deveríamos orar? É porque muitas vezes nós não conhecemos a Deus o suficiente. Por isso que o profeta ele vai dizer assim: prossigamos em conhecer a Deus. Ou seja, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu oro. E quanto mais eu oro, mais eu conheço a Deus. E nele eu busco a água da vida. Nele eu busco alegria. Eu busco satisfação plena em Deus. E este era um dos motivos porque Deus fez questão naquele momento em que Salomão dedicasse aquele templo ao Senhor. Porque naquele local, quando o povo haveria de se reunir,
Deus haveria de manifestar do seu poder, da sua grandeza e da sua glória ali naquele lugar, no meio do seu povo. Porque naquele lugar o povo haveria de falar com Deus. E os ouvidos do Senhor estariam atentos às orações daquele povo. Então, queridos, da mesma forma, hoje, quando nós temos a certeza de que nós também somos o templo do Espírito Santo de Deus, onde Ele faz morada, e por intermédio de Jesus, temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Ah, como é bom termos esta certeza de que da mesma forma, hoje, Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele se interessa por nós. Deus nos salva e as suas promessas nos acompanham. E a primeira delas é esta. É como se Deus estivesse dizendo: olha, os meus ouvidos estarão sobre vocês. Eu terei interesse em ouvir-lhes, em responder-lhes, para o louvor da minha glória, para o seu bem-estar e para a sua alegria em mim. Por isso, querido, eu desafio você nesta manhã: ore e busque a Deus. Ore conhecendo a palavra. Busque segundo a palavra. Ore buscando a glória de Deus, dizendo: Senhor, glorifica o teu nome através da minha vida, nesta situação que eu estou vivendo. Senhor, glorifica o teu nome através da minha vida, neste contexto pela qual eu estou passando hoje. Ore, 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 porque Deus ouve, meus irmãos. Deus ouve as nossas orações. Quando o Senhor nos salva, Ele coloca sobre nós os seus ouvidos e temos dele o seu interesse. Ele ouve, Ele responde às nossas orações para a glória do seu nome e para a nossa alegria nele. Ao longo da minha caminhada cristã, desde quando eu me converti, aos 7 anos de idade, meus irmãos, eu tenho vivido experiências maravilhosas com Deus. Quantas e quantas vezes Ele já me ouviu, quantas e quantas vezes Ele já atendeu a minha oração, Ele já atendeu o meu clamor, quantas manifestações da graça de Deus sobre a minha vida, porque Ele se interessou por mim e continua se interessando, Ele me ouve. Dentre tantas experiências que já tenho vivido, uma delas que marcou profundamente a minha vida foi quando o Heitor nasceu e logo após o seu nascimento ele teve que submeter-se a algumas cirurgias. Os irmãos sabem que o Heitor, o meu neto, ele nasceu com uma paralisia cerebral e por conta dessa paralisia cerebral ele teve que submeter-se a várias cirurgias e a última cirurgia pela qual ele passou, ele teve que colocar uma válvula no seu cérebro para poder absorver o coágulo de sangue que estava se instalando na sua cabeça. E foi um momento ali muito tenso, estávamos ali em Curitiba, acompanhando todo aquele momento juntamente com o meu filho, o Rodrigo, a Marília e a família ali reunida, minha mãe, né, a avó, enfim. E foram tempos ali difíceis, momentos tensos ali, aguardando o momento da cirurgia e como seria e o que aconteceria depois, porque na verdade era uma cirurgia bastante delicada. E o Heitor então, ele fez a cirurgia e para a glória de Deus a cirurgia foi bem sucedida e foi colocada a válvula então na sua cabeça. E aí então, passaram-se alguns dias, eu já havia retornado para Peruíbe e numa noite o Rodrigo ligou para mim desesperado, preocupado, dizendo: pai, eu preciso que o senhor ore pelo Heitor, mas ore agora. Eu falei: mas filho, o que aconteceu? E aí então o Rodrigo me disse: pai, o Heitor, ele passou pelo neurologista e foi feito alguns exames nele e descobriu-se que a válvula que foi colocada sobre a sua cabeça, ela inverteu, ela está invertida. E nem sequer o médico consegue explicar a razão por que isto aconteceu. E então talvez ele terá que fazer uma nova cirurgia. E meus irmãos, naquele momento, quando eu ouvi o Rodrigo me falando isto, deu um aperto no meu coração. Eu falei: meu Deus, mais uma cirurgia. Não permita, Senhor, que isto aconteça.
E eu estava aqui no centro da cidade, e ali no centro da cidade, estava lá na praça, ali mesmo eu comecei a falar com Deus, comecei a orar, com meu coração apertado, quase que chorando. E ali eu disse: Senhor, eu não sei por que esta válvula está invertida, não sei o que aconteceu, mas não permita, Senhor, que o Heitor tenha que passar por mais uma cirurgia. Ele já fez 5 cirurgias. Não permita que ele tenha que passar por esse sofrimento novamente. Senhor, faz um milagre, faz alguma coisa. E eu continuei orando e falando com Deus, e com meu coração ali apertado. E meus irmãos, no dia seguinte, Rodrigo levou o Heitor novamente ao médico, e ele ligou para mim, e o médico lhe disse assim: olha, Rodrigo, a válvula está invertida, e nós não vamos fazer nada agora, né? Ele teria que fazer uma nova cirurgia, mas não vamos fazer cirurgia porque a válvula está invertida, mas ela está cumprindo a sua função. Ela está absorvendo o sangue, ela está absorvendo todo o coágulo, né? E ela está funcionando normalmente. Eu não sei explicar como isso está acontecendo, mas está acontecendo. Então vamos aguardar. E o Rodrigo então me deu aquela notícia. E meus irmãos, e para a glória de Deus, a válvula, ela está invertida até hoje, mas ela continua cumprindo a sua função, e o Heitor não passou mais a ter aquelas dores intensas de cabeça que ele tinha. A cabeça dele deixou de crescer como estava crescendo de uma forma acentuada, e ele está bem, e para a glória de Deus, o Heitor está lá, vivendo feliz e de uma forma saudável. Eu sempre tenho dito, o meu neto, ele é um menino feliz, ele é um menino alegre, porque Deus está manifestando na sua glória na vida dele e através da vida dele. Deus, ele ouve. Ele me ouviu naquele momento. Deus, ele dá os seus ouvidos para nós. Como é bom, queridos, termos esta segurança. Esta é uma promessa de Deus para aqueles que o acompanham. Será que nesta manhã você pode trazer à sua memória situações da sua vida em que você se prostrou diante do Senhor, quem sabe talvez desesperado também, e você orou e falou com Deus, e Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu a sua oração e atendeu a necessidade do seu coração? Quantos milagres Deus já realizou na sua vida, porque Ele emprestou os seus ouvidos, Ele deu os seus ouvidos, simplesmente para te ouvir. A segunda promessa que esse texto vai nos ensinar é que Deus, ele nos dá os seus olhos. É verdade. Olha só o que diz o texto: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Os meus olhos. Deus nos dá os seus olhos. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Isto significa que o Senhor, ele coloca sobre nós o seu cuidado. Porque os olhos de Deus sobre cada um de nós simbolizam o seu cuidado para conosco. Deus é aquele que olha, Deus é aquele que observa atentamente tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Deus é aquele que olha atentamente tudo aquilo que nós estamos fazendo, as decisões que nós estamos tomando, os caminhos pelos quais nós estamos trilhando, as dores pelas quais nós estamos passando, o sofrimento que nós estamos vivendo. Os olhos de Deus estão abertos, estão atentos, e isto fala do cuidado dele, da providência dele para conosco. Ah, queridos, se Deus demonstra cuidado,
até mesmo para com os ímpios, porque a Bíblia diz que Deus, os olhos do Senhor estão também sobre os ímpios, sobre aqueles que não acreditam em Deus, sobre aqueles que ignoram a Deus, sobre aqueles que até mesmo blasfemam contra o nome de Deus. Os olhos do Senhor estão atentos também sobre aqueles que nele confiam. Deus é bom até para os ímpios, Deus olha para eles também, como também olha para nós. Atos capítulo 14, versos 16 e 17, ele diz assim: no passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Se Deus faz isto para o ímpio, para aquele que não acredita em Deus, para aquele que blasfema o nome de Deus, o que ele faz então para aqueles que são seus, para aqueles que o temem, para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que o adoram? Deus, ele cuida dos seus, quando estes aprendem a confiar e esperar nele. Queridos, neste momento, Deus está olhando para você. Neste momento, Deus está olhando para mim. Neste momento, Deus está olhando para a dor que você está sentindo, para o problema que você está enfrentando, para a crise que está sobre a sua casa, para a crise que está acontecendo lá no seu local de trabalho, na sua empresa. Deus, ele olha. Ele olha. E ele quer abençoar a sua vida. Esta é mais uma das promessas de Deus para aqueles que confiam nele, como também para aqueles que não confiam. Ele olha para todos, mas especialmente para aqueles que passam a andar com ele e a conhecê-lo de perto. Meus irmãos, quando nós temos essa segurança, isto traz muito mais tranquilidade ao nosso coração. Porque independente da circunstância que estamos enfrentando, independente da luta que nós estamos passando, nós temos a certeza de que nós não estamos sozinhos. Nós temos a certeza de que em meio ao caos, em meio à crise, nós não nos sentimos órfãos, porque o olhar do Senhor está sobre nós. Então, além dos ouvidos e dos olhos, o texto também nos registra que a salvação do Senhor também nos provê o seu nome. É isso mesmo. Veja só o que diz o verso 16 do texto. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. O meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. O que isto quer dizer? Deus nos dá o seu nome. Esta é uma outra promessa que ele apresenta para nós aqui, para aqueles que nos acompanham na nossa trajetória. Deus nos dá o seu nome. Na verdade, o Senhor está colocando sobre nós aqui a sua integridade. A sua integridade porque ele fez morada em nós. E se ele fez morada em nós, ele quer que o nome dele, então, seja conhecido através de nós, seja conhecido em nós e através de nós. O nome do Senhor sobre nós fala desta sua integridade que está sendo infundida em nós. Ou seja, o caráter de Jesus que está sendo reproduzida em nossas vidas. Porque dia após dia, Jesus está nos transformando através do seu Espírito Santo que em nós habita.
E por Ele nós estamos sendo santificados diariamente. E à medida que nós estamos sendo santificados por Ele, né? pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos, o caráter de Jesus está sendo reproduzido em nós. E o caráter de Jesus nada mais é do que o fruto do Espírito que Ele está colocando em nós. O amor, a paz, a alegria, a bondade, a paciência, né? A longanimidade, o domínio próprio. E meus irmãos, este caráter de Jesus está sendo efetivado a cada momento, em todas as circunstâncias em que nós estamos vivendo. Porque à medida em que nós aprendemos a ter paciência em meio às lutas, à medida em que nós expressamos a nossa bondade em meio às crises, à medida que nós passamos a ter domínio próprio diante dos desafios que estão diante de nós estamos demonstrando através desta forma o caráter de Jesus em nós, e as pessoas estão podendo ver Deus em nós e através de nós. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versos 28 ao 39, ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, queridos, Deus está fazendo de tudo para infundir em nós, para criar em nós o caráter de Cristo, a fim de que o nome dele brilhe, a fim de que o nome dele seja conhecido, a fim de que a integridade dele seja vista em nós e através de nós. Por isso que Paulo diz aqui que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas talvez você possa perguntar: mas pastor, que amor é esse que me faz sofrer, que me faz passar por tribulações, que me faz passar por um monte de coisas, ao meu ver, às vezes absurdas? Mas é o amor que diz assim: todas as coisas estão cooperando para fazer de você santo, para fazer de você mais maduro, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Este é o amor de Deus. Este é o amor que não nos separa de Deus. É um amor que diz: tudo para o seu bem. Tudo para o seu bem. Eu quero você santo. Deus está dizendo: eu quero você íntegro com o meu nome, com a imagem do meu filho sobre a sua vida. Porque se não for assim, você não verá a minha glória. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você: olha, você tem essa minha promessa de que eu te amo. E eu te amo a ponto de eu estar formando o caráter do meu filho sobre a tua vida, na sua vida.
usando inclusive tudo aquilo que as pessoas dizem serem o mal para você, mas é o bem e é para o seu bem. Queridos, amor de Deus que está nos transformando à imagem de Jesus Cristo através de todas as coisas, através de todas as situações que estão acontecendo em nossas vidas. Ah, queridos, quando o Senhor nos salva, Ele coloca sobre nós o seu nome. Ele nos dá a sua integridade. Ele nos santifica. E Ele nos transforma em amor. Todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o nosso bem maior. E por fim, última promessa que nos acompanha é que Deus nos dá o seu coração. Versículo 16, ele diz assim: porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Ou seja, o Senhor, Ele coloca sobre nós o seu carinho. O seu carinho, porque o coração de Deus sobre nós fala de carinho, sim, de afeição, fala de intimidade. Ou seja, Deus, Ele quer manter o seu coração ligado ao nosso coração. Deus, Ele quer que nós mantenhamos o nosso coração ligado a Ele. Ele quer que nós mantenhamos essa intimidade com Ele, por isso que Ele coloca o seu coração sobre nós. Efésios capítulo 3, versos 16 a 19, o apóstolo Paulo diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ah, queridos, em Cristo nós somos amados com amor indescritível. Por isso que Deus coloca em nós o seu coração. Coração fala de amor. Deus nos ama. E quando o nosso coração está ligado com o coração de Deus, este amor, ele é correspondido. Nós também o amamos da mesma forma. Temos o amor de Deus para nos alegrar e no qual podemos nos saciar, mas Ele recebe também o nosso amor. Deus coloca em nós o seu coração. Se Deus disse para Salomão que naquele templo ele haveria de colocar o seu coração naquele lugar, ah, queridos, como é bom sabermos que em nós, uma vez que nós somos o templo de Deus, o templo onde Ele habita, Ele coloca em nós o seu coração. Coração que tem a ver com intimidade, relacionamento, afeição. A afeição de Deus por nós. Queridos irmãos, como eu disse no início desta mensagem, vivemos tempos difíceis. Eu sei que durante este período que temos enfrentado esta pandemia, não tem sido fácil para todos nós. Quantas perdas, quantas pessoas ainda que estão enfermas, estão hospitalizadas, e não sabemos ainda o que haveremos de passar nas próximas semanas, nos próximos meses. Não sabemos ainda como será ainda a continuidade desta crise, embora estamos orando para que esta crise acabe, para que esta pandemia ela acabe de uma vez por todas. Mas podemos manter a nossa esperança viva nas promessas que Deus tem para nós. A Bíblia registra
muitas e muitas promessas de Deus para os seus filhos. E nesta manhã, nós aprendemos que quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor Jesus, e quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, reconhecendo que Ele é o nosso único Salvador e Senhor das nossas vidas, e quando nós então entregamos a nossa vida ao Senhor, e somos selados pelo Espírito Santo de Deus, e passamos a nos tornar morada de Deus, onde em nós Ele passa a habitar, e nos tornando assim templo do Espírito Santo de Deus, queridos, da mesma forma, como lá no passado, Deus, Ele apresentou estas promessas para Salomão, quando ele estava dedicando aquele templo ao Senhor, promessas que haveriam de se cumprir na vida daquele povo. Da mesma forma hoje, Deus, Ele tem promessas que também nos acompanham para sempre. O Senhor, Ele coloca sobre nós os seus ouvidos, todo o seu interesse. Ele ouve as nossas orações. Deus, Ele coloca sobre nós os seus olhos, todo o seu cuidado. Ele toma conta de nós. Deus, Ele coloca sobre nós o seu nome, quando Ele está formando em nós o caráter de Cristo, Ele está forjando em nós o caráter de Cristo. Ele nos santifica em amor, para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus, para que a glória dEle se manifeste em nós e através de nós, para que o nome dEle seja conhecido. Ele coloca em nós o seu coração, todo o seu afeto. Ele nos faz deleitar em seu amor. Estas são promessas que nos acompanham à medida que nós andamos com Deus, à medida que nós confiamos nele. Por isso, nesta manhã, eu quero desafiar você, em nome de Jesus, entregue a sua vida ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. Confie em suas promessas, como diz o salmista lá no Salmo 37, versículos 5 e 7. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Queridos, eu quero lhe dizer nesta manhã que Deus, Ele quer cumprir, realizar estas promessas também sobre a sua vida. Ele quer que você reconheça e saiba que os seus ouvidos estão inclinados para você. Os seus olhos estão sobre você. Ele quer colocar o seu nome sobre você. Ele quer colocar o seu coração sobre você. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, muito obrigado mais uma vez pela bênção de nós podermos ouvir a Tua palavra nesta manhã. Ah, Senhor, como é bom sabermos que da mesma forma, quando Salomão estava dedicando aquele templo ao Senhor, lá no passado, aonde naquele tempo o Senhor haveria de revelar a sua glória, manifestar a sua glória, da mesma forma hoje, quando nós também somos o templo do Senhor, onde o Senhor também faz morada, queremos que também em nós a glória do Senhor seja manifestada. E que da mesma forma, como o Senhor fez promessas para Salomão, para aquele povo lá no passado, estas promessas, elas perduram para os dias de hoje. Essas promessas, elas continuam se cumprindo em nossas vidas hoje. Permita, ó Deus, que nesta manhã, todos quantos ouvem a Tua palavra neste momento, se deixem também entregar-se totalmente ao Senhor. E que essas promessas cumpram-se em suas vidas também. É a oração que fazemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pleno
Ah, queridos irmãos, que bênção termos participado juntos do culto desta manhã. O nosso desejo é que o Senhor tenha falado profundamente ao seu coração, através da sua palavra, através dos louvores, e desejamos que esta nova semana que se inicia seja uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Mais uma vez, nós somos gratos pela sua participação e pedimos para que você também compartilhe o link deste culto com seus amigos, com seus familiares, para que da mesma forma também eles sejam abençoados, da mesma forma como você foi abençoado neste momento. Que Deus nos abençoe ao longo desta semana. Pai, muito obrigado mais uma vez por esta manhã de domingo, pelo momento que passamos juntos aqui, e nós queremos pedir a Deus que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito esteja sobre todo o Teu povo, hoje e para todos sempre. Amém e amém.